Boa tarde. Oi, Marília. Valdo. Guardando o pessoal entrar aí. Acho que já deu certo pra Kátia. Olá, Oi. boa tarde. Boa tarde, Kátia. Oi, Valdo, Aline. Oi, Valdo. Tá me ouvindo bem, Camila? Pra mim tá ótimo. Você tá me Pronto, ouvindo bem? Tô perfeitamente. só um pouquinho sem voz, mas tá ok. Tá ótimo. Só esperar uns minutinhos pro pessoal ir entrando, Sim, né? E aí vou reforçar com o pessoal o tema, né? Que vão ser os diferentes lutos desta pandemia. E aí vou fazer sua apresentação também para o pessoal conhecer, né? Com essa sim. sua presença, Kátia Cristiane Bezerra, né? Se eu esquecer de alguma coisa, você complementa, tá? Que é psicóloga, mestra em psicologia, né? Especialista em terapia de casal e família, tem formação em psicoterapia corporal com crianças e adolescentes, formação em psicoterapia somática em biossíntese, está em formação, né, pela Sociedade Psicanalítica da Paraíba, é psicóloga do Núcleo de Apegos e Perdas, supervisora clínica, mediadora judicial, membro do grupo do Winnicott do RN. Isso. É isso? Pois seja Exatamente. bem-vinda. Valdo está dando as boas-vindas também. Eu que agradeço, Valdo, meu mestre, né? Foi um mestre muito importante na minha formação. Tenho muita saudade, viu, do tempo da biossíntese, né? Já faz um tempinho, mas eu me lembro assim com muito carinho, com muita saudade também, saudade boa. Tá certo. E, Kátia, só antes da gente começar, eu queria dar um recado pro pessoal que a gente tá fazendo essas lives, né, todo domingo, às 15 horas. Porém, esse vai ser nossa última live semanal. A partir do próximo mês, a gente já começa a fazer quinzenal. Então, só para dar o aviso pro pessoal que assiste aí. Val tá falando Hum. que sente saudades também. São Ok. ótimas as lives, né? Vocês trazem temas muito importantes, assim, tanto para o público em geral como para quem estuda, né? Para quem está em formação terapêutica. É muito importante isso, né? Isso. E aí, Kátia, se você quiser já começar a falar um pouquinho, né? Já que estamos nesse contexto ainda da pandemia, né? Esperamos que mais já para uma resolução aí em termos práticos mesmo de vacina, essas coisas, mas a gente passou por um período de muitas mudanças, muitas perdas, né? Não só de entes queridos, mas perda de, enfim, emprego, perda de financeiro, né? E aí, se você puder falar um pouquinho sobre esses vários lutos, né, que a gente vivenciou, fique à vontade Pronto. para começar. Vamos lá, né? Começar a conversar. Primeiro, eu queria agradecer imensamente, né, o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é revisitar uma casa que eu já morei, né? Porque eu passei muito tempo estudando e trabalhando com o terapeuta em biossíntese, né? E assim, para mim é um prazer muito grande. E eu já queria deixar, né, a minha gratidão aqui pelo convite. Então, a gente tem conversado muito, né, sobre isso. A gente lá no Núcleo Apego e Perdas, do qual eu faço parte, como você falou, Camila, nós somos um grupo especializado no atendimento psicológico, né, e também na capacitação profissional em demandas de luto. E a gente já trabalhava bastante, mas talvez a gente nunca tenha trabalhado tanto como esses últimos 6 meses, digamos assim, né? Porque a gente, às vezes, assim, no senso comum, acha que o luto ele só acontece com perdas para a morte. E isso não é verdade, né? O luto é um processo saudável, esperado, que acontece sempre que a gente perde algo que é importante para a gente, que a gente tem apego, né? Seja um estado de coisas, seja uma pessoa amada, seja um casamento, seja a perda da saúde, seja uma mudança brusca, como a gente tem vivido enquanto sociedade nesse tempo, né?
Então, as pessoas elas têm diferentes formas de viver esse luto, porque o luto, ele gera, a perda, de uma forma geral, ela gera uma crise. E para toda crise, cada um de nós tem um jeito de enfrentar, porque cada um de nós tem um recurso, cada um de nós tem uma determinada rede de apoio, mas há um sofrimento para se adaptar, é um sofrimento natural, digamos assim. E a gente tem trabalhado muito, começou trabalhando com essas inúmeras perdas, né, que não são necessariamente para a morte num primeiro momento, essa perda social, né? Muitas famílias perderam sua condição, seu poder aquisitivo, né? Enfrentaram dificuldades com isso na hora que a gente viveu o distanciamento, né? Isso é um fato, né? Muitas e muitas pessoas ficaram impedidas de trabalhar e a gente vive num país pobre, né? Em que a maioria das pessoas depende exclusivamente do seu trabalho para sobreviver. Então, a primeira ameaça aí foi uma questão de uma sobrevivência, a partir de uma perda material, digamos assim, né? E aí a gente vem também vendo a questão da perda do distanciamento, ocasionada pelo distanciamento, ou seja, a perda o afastamento desses laços de Do convivência, afeto, né, Kátia? da expressão do afeto, que ficou completamente restrita à tecnologia, né? Os idosos que enfrentaram assim, um momento de uma perda severa de contato. Era As uma crianças perda. com a perda escolar, eu vejo muito, né? As crianças estão bem estressadas em casa, bem ansiosas também. Acho que os idosos e as crianças E sentiram, e todo os mundo sentiu, adolescentes. né? Os adolescentes, na verdade, todos nós, né? Então, a gente costuma dizer assim que todos nós perdemos e sofremos, mas a pessoa adulta, de alguma forma, ela se manteve ocupada, ou porque estava trabalhando em home office, ou porque não estava trabalhando em casa, mas estava trabalhando com as coisas de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então, o adulto, ele de alguma forma, ele se manteve aí com... Inclusive, a gente tem muito relato de, de, de exaustão, de estresse por causa do acúmulo de atividades. Uma coisa é você ir trabalhar, voltar para casa. Outra coisa é você trabalhar e ficar em casa, né? Só que as crianças, os adolescentes e os idosos, eles perderam... Eu vou falar primeiro das crianças e adolescentes. Eles perderam a vida como eles conheciam. O que é a vida de uma criança e de um adolescente? É muito pautada na escola, e a escola, leia-se, não é só a aprendizagem escolar, não são só as aulas, mas é tudo que você vive no ambiente de escola. Uma criança e um adolescente passa metade de sua vida, de sua rotina numa escola, vivendo uma série de coisas e também estudando, né? E também assistindo aula. Isso. Então, eles perderam os amigos, eles perderam o lazer, porque o lazer de uma criança, de um adolescente, é um lazer social, né? É um lazer de estar em contato, de ir aos lugares. E assim, é o que a gente chama da perda do mundo presumido. Para todo mundo, o mundo presumido é o quê? Aquele mundo que a gente conhece, que a gente tem uma certa previsibilidade. Eu estou fazendo isso aqui hoje, amanhã eu vou fazer essa coisa, depois eu vou fazer outra coisa. Esse mundo A gente tem um presumido, a gente... falso controle, na verdade, né, Kátia? Perfeitamente. Que é um senso de orientação para a realidade. A gente precisa ter uma previsibilidade para a gente ir vivendo, né? E organizando as nossas coisas. E de repente a gente perdeu isso. Né? Perdeu total previsibilidade. Então, as crianças e os adolescentes reclusos em casa, com a tarefa das aulas online e ainda terceirizando para a família, foi e tem sido muito difícil, né? Eu digo tem sido porque as aulas ainda não retomaram. E quando retomarem, a gente também não sabe como será, né? Viver com isso, porque a pandemia não acabou, né? A Covid ainda está. E aí, assim, foi uma reviravolta, né? E a gente tem como sociedade, às vezes, infelizmente, o hábito de não validar a dor das crianças e dos adolescentes. Então, discursos como assim, mas está em casa, está com a família, está brincando, né? Assim, esses discursos, às vezes, não nos ajudam a olhar atentamente para o sofrimento desses menores, né? Que às vezes, assim, não, são os lutos não reconhecidos, que a gente chama. São essas perdas que não são validadas. Você não tem que reclamar,
olha, tem muitos adolescentes como você que não estão na escola porque a escola deles não está funcionando. Então você dê graças a Deus que você está, sabe? Esse tipo de coisa. Isso. E aí, os idosos, aí foi mais complicado, penso eu, né? Porque a criança e o adolescente, por exemplo, eu tenho 2 filhos, e aí eles ficavam, mãe, quando a pandemia acabar, a gente vai na casa de vovó. Quando a pandemia acabar, a gente vai no shopping. Quando a pandemia acabar, a gente vai viajar. Um exemplo. O que é que os idosos vivem, né? Os idosos, especialmente os idosos que estão aposentados, que já cumpriram a sua vida produtiva. O que é que eles vivem? O que é que eles viviam antes da pandemia? Né? Sua rotina com suas famílias, uma atividade física, uma reunião em grupo de alguma coisa. Meu pai, por exemplo, meu pai toda segunda-feira ia jogar baralho com os amigos. Assim, ele fazia atividade física todos os dias, a academia fechou. Ou seja, aquela vida morreu. Né? Sem perspectiva. Então, era muito comum, às vezes eu chegava para visitá-lo, ele dizia assim, minha filha, olha, é o seguinte, se a gente não morrer de Covid, vai morrer de tristeza. Né? E aí as pessoas começaram a viver processos muito dolorosos, né? De angústia, muitos sintomas depressivos, assim, eu não vou nem entrar na questão, assim, da depressão, doença, diagnóstico, assim, com todos os requisitos, mas esse humor deprimido, essa melancolia, isso é uma coisa muito comum aos idosos. A baixa da imunidade, uma coisa que a gente viu muito, porque, né, quando essa pessoa ela não está bem, né, não existe mente e corpo, existe uma Isso, eu mente ia e um perguntar corpo. agora, né? Como é que a gente poderia falar assim das diversas dimensões do luto, né? Incluindo essa parte mesmo do corpo, que vai ficar mais enfraquecida, a imunidade, né? Vai ser uma porta de entrada para doenças aí, de Isso. fato. Enfim, quais seriam essas várias dimensões? Então, pegando o gancho da biossíntese, né, eu vou falar das 3 dimensões principais, que é a emocional, a física, a espiritual. Né? A gente sabe que a saúde ela é uma integração destas dimensões. Né? Então, assim, o que é que a gente vê como efeitos, né? Como perdas da pandemia? A perda da saúde ou a ameaça da perda da saúde. Porque quem não adoeceu de alguma coisa, porque seu organismo ficou um pouco mais fragilizado, né? As pessoas não de uma forma geral, não podiam ter nenhum sintoma de nada, porque tudo ainda é Covid. Então, se tivesse um nariz entupido, né, o nariz congestionado, tem sintomas de Covid. Fica E 15 às dias vezes isolado. até, Kátia, com o medo, né, de pegar a doença, às vezes a pessoa até psicologicamente aí já começava a sentir os sintomas, muitas vezes pela ansiedade, mas sentia os sintomas no corpo e já achava que estava com Covid, mas na verdade estava, né, com ansiedade, com aquele temor de ser contaminado. Muitas pessoas com queixa de falta de ar, né? Que é uma queixa recorrente nos quadros de ansiedade, mas indo para os médicos e às vezes até para o hospital com falta de ar, achando, assim, as pessoas já iam com falta de ar para o hospital antes, né? Em crises de ansiedade, crises agudas de ansiedade, mas aí passaram aí e aí entravam no rol, né, do diagnóstico diferencial de Covid, porque é um dos sintomas e muitas vezes pelo medo, né? Eu vi isso nos meus pacientes, a gente viu nos nossos pacientes, eu vi em amigos, de ter uma infecção de garganta e ter certeza que era a Covid e começar a ter falta de ar. E não era só a garganta, né? Com quadro de garganta diferente. As pessoas alérgicas, né? Que passaram a ter, de repente, uma recorrência maior. Então, assim, quando uma dessas dimensões desequilibra, né? Voltando à dimensão física, dimensão emocional, dimensão espiritual, nós padecemos. Né? Nós, corpo, mente, coração, alma, padecemos. Então, a saúde é uma coisa muito sensível, não é? Principalmente nossos parâmetros fisiológicos básicos, sono, alimentação, né? Imunidade. E aí, isso é uma coisa que acontece, ou também a ameaça de adoecer. Ou seja, pelo medo de você adoecer, você também, às vezes, é o que a gente viu assim muito, todo mundo tem suas dificuldades. Numa crise, as dificuldades elas tendem a se acentuar. Então, se você também tem uma dificuldade física, uma doença crônica,
uma coisa que já era recorrente da sua vida, isso também pode ter sofrido uma influência de uma acentuação nesse momento de desequilíbrio, entende? Isso, e às vezes é o que a gente fala assim, é como se tivesse também uma sementinha ali, esse momento fez aflorar muitas coisas que às vezes estava ali guardada, né? Até por uma questão mesmo da ansiedade, de um humor mais deprimido, enfim, foi mais fácil de aflorar nesse período o que já tinha uma tendência, uma propensão para, enfim, interna, Isso. né? E isso não acontece só na dimensão física, né? Isso acontece também na dimensão emocional, ou seja, se a gente tem uma tendência, todos nós temos uma tendência, né? Uns vão para o estresse, para a irritabilidade, outros para a depressão, outros para a ansiedade, mas aquelas dificuldades que a gente já carrega, que são nossas, do nosso padrão de funcionamento, né? Da forma como a gente se expressa no mundo, e isso também numa situação de crise, numa situação de perda, de estresse, isso também vai ser aflorado. Isso é comprovado, né? Não tenha dúvida. Tanto que muitos pais, né, eu atendo muitas crianças, muitos pais, quando me procuravam, diziam assim, Kátia, eu não sei se isso é da pandemia ou se isso... Sempre tem esse pensamento, sabe? Assim, olha, talvez isso seja acentuado pela pandemia. Então, isso é uma reflexão interessante. E a dimensão espiritual, né, que eu particularmente vejo como um grande recurso, né, integrativo da saúde e uma coisa assim que, de um modo geral, teve muita ascensão durante essa pandemia. A gente viu aí diferentes religiões, né? Quando a gente fala da espiritualidade, a gente não fala da religiosidade, né? Mas da religião como algo que religa a gente com algo que a gente crê, né? Que está numa outra dimensão, que a gente atribui que está numa outra dimensão. Então a gente viu aí, né, assim, muitos padres, muitos pastores, muitos palestrantes, né, de doutrinas espíritas e demais religiões e credos, numa ascensão muito grande, assim, numa adesão muito grande através dos canais das redes sociais, do YouTube. E isso foi um recurso muito precioso, assim, para as pessoas. Porque quando tudo falha, né, quando o seu senso de segurança, você não encontra chão, né, não encontra ground, você tem que buscar se sustentar em algo que você acredita, né? Então, isso, na minha opinião, foi muito positivo. Houve uma movimentação aí, né, nas redes sociais, que era o caminho que a gente tem, né, de acesso, para as pessoas estarem em contato com isso, né? E elas poderem buscar um recurso de enfrentamento na oração, na meditação, né? Foi uma coisa assim, um recurso muito importante que a gente vai descobrindo, porque a gente só descobre também na hora que a gente precisa, né? É verdade. Kátia, aí pegando o gancho, né, nisso que você está falando, da questão dos recursos, né, que trouxe a fé, Samantha até está reforçando, que é um grande recurso, mas assim, o que mais, além disso, né, faz com que as pessoas tenham lutos diferentes? A questão, já que você é do núcleo aí do apego, né, se você pudesse explicar um pouquinho mais dessa base aí que faz essa diferença. Lógico que a gente sabe que cada pessoa, né, tem um funcionamento diferente, vai ter uma ligação com aquela pessoa, a gente falando desse luto, né, pela perda de alguém, vai depender muito da proximidade, do distanciamento que você tem com a pessoa, mas se você puder falar um pouquinho mais desses diferentes modelos, né, ou tipos de apego com essa relação com o luto. Sim, ótima questão, né? Às vezes a gente se questiona por que determinadas pessoas passaram por uma experiência semelhante e tiveram reações tão diferentes, né? E você já falou, né, alguns fatores que influenciam nisso, mas a gente que vivencia e que estuda, né, sabe que existem alguns fatores que são preciosos para que a gente possa observar, né? Para além da singularidade, né, as dores elas não são iguais, elas não podem ser medidas, nem podem ser comparadas, né? E aí, especificamente, vou falar da morte, porque é algo assim muito incontestável, né? A gente não contesta a morte. A morte, ela chega e ela acontece. E o que tem acontecido, muitas famílias enlutadas, né, nesse momento. Então, assim, você vê numa mesma família as pessoas enlutadas pelo mesmo ente querido, vivendo reações completamente diferentes.
né? Primeiro a gente precisa ver, assim, quem é aquela pessoa que foi perdida para aquela pessoa enlutada. Ou seja, quem é a pessoa que eu perdi para mim, né? Que relação eu tenho e tive na minha vida inteira com ela, né? Que momento da relação eu estava com ela, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que um vínculo muito saudável, né? Uma relação assim sem conflitos, vai ser uma perda muito tranquila, não necessariamente, né? O inverso, às vezes uma relação familiar muito tumultuada, muito conflituosa, a gente acha que, né? Acha que eu digo no senso comum, que vai ser aquela pessoa vai enfrentar relativamente bem, não necessariamente. Por quê, né? Porque a morte ela encerra toda a possibilidade de continuidade física. Então, aquilo que eu deixei para dizer um dia, aquilo que eu deixei para fazer no ano que vem, aquele desejo da minha mãe, do meu marido, do meu filho, que eu estava me programando, nananã, aquela briga que a gente teve, que a gente nunca conversou, né? E aí a morte acontece. Então, quando a morte acontece, ela encerra essas possibilidades. E aí vai depender muito do que você vivia com a pessoa, né? Esse é um ponto importante. Não, às vezes as pessoas dizem também, perder um filho é a pior dor do mundo. Não necessariamente, porque a gente precisa olhar que relação é aquela com aquele filho, né? Às vezes perder um companheiro de uma vida toda, perder um irmão, né? É uma perda também assim, extremamente dolorosa. E aí a gente também vai para o que você falou, assim, que são os modelos de apego. A gente no luto estuda uma teoria que chama a teoria do apego. O que é isso, né? Para todo mundo entender. Essa teoria, né, que é a teoria de John Bowlby, um inglês, psicanalista, ele vai dizer que cada um de nós viveu na nossa infância, ou seja, naquele momento que a gente não tinha, que a gente precisava de cuidados, né, de um outro humano, nós vivemos experiências de segurança, né, ou de insegurança, né? Mas a nossa espécie, ela não é capaz de sobreviver sozinha, como algumas outras espécies animais. Nós precisamos de alguém que nos cuide, né? Então ele vai dizer que o estilo vivenciado de cuidado num momento muito, muito primário, ou seja, naquele momento que a gente precisa de alguém para nos dar alimento, para nos trocar, para nos segurar, para não deixar ao alento. Na fase que a gente é totalmente dependente, você tá Dependente. falando? Quando a gente é bebê. Quando a gente é bebê, se alguém não nos alimentar, não nos segurar, não trocar, a gente vai morrer. Inclusive, se, a gente se alguém não olhar pra gente, a gente também vai morrer. Se não falar, se não se comunicar, né? A gente não se desenvolve, não desenvolve nossa linguagem, por exemplo. Então, ele vai dizer que a qualidade dessas experiências, nós carregamos um registro dessas experiências na nossa personalidade, digamos assim, né? Então, esses modelos, né, que nós vivenciamos lá atrás, quando a gente estava muito, muito, muito vulnerável, e aí a gente teve uma ajuda, a gente vai carregar um registro disso para a nossa vida. O que é que acontece no luto? Nós revisitamos esse lugar de muito desamparo. Nós nascemos desamparados, né? Um bebezinho que está ali, sai da barriga da mãe, abre os olhos, ele é completamente desamparado. Quando a gente vive um luto, né? Quando a gente perde alguém, um luto por morte, nós facilmente voltamos psiquicamente a um lugar de muito desamparo. Então, na hora que a gente volta, porque é a sensação do desamparo, é a sensação de você não ter chão, é a sensação de você não saber o que vai acontecer, é a sensação de você precisar de alguém para lhe sustentar, porque você acha que vai morrer, que vai cair, o tamanho é a sua dor, né? Então, nesse revisitar do nosso desamparo, a gente revisita também os nossos registros de cuidado. Então, se nós tivemos um modelo de apego que a gente chama seguro, ou seja, um modelo de apego não é uma mãe, um cuidador perfeito, é um cuidador que minimamente atendeu às nossas necessidades, né? Com atenção, com E foi carinho. suficientemente. E foi suficientemente bom, né? Como diz o Winnicott. Então, a gente revisita esse modelo. Então, nesse modelo de apego seguro, por exemplo, o que é que o bebê entende? Esse mundo é bom, esse mundo vai me dar o que eu preciso. Eu estava chorando aqui, porque o bebê não pensa assim, mas ele vai integrando depois. Eu estava chorando aqui, veio alguém que me acalentou. Eu estava com fome, apareceu uma comida. Ou seja, a visão de mundo que ele tem
é uma visão otimista, né? Eu tenho uma visão, se eu tive um bom registro, eu acho que o mundo vai me atender. Então, quando eu ficar muito desamparada, eu acho, no fundo, que eu vou conseguir sair dessa. Eu vou buscar ajuda, né? Porque buscar ajuda é uma coisa muito importante. A gente só busca ajuda quando a gente tem esperança em ter ajuda. A gente não insiste em nada que a gente não tem esperança. Né? Se você está insistindo numa coisa, é porque você acredita que tem uma chance. Então, esse modelo de apego seguro que vai fazer com que algumas pessoas elas tenham menos dificuldade, elas possam vivenciar esse luto, essa perda de uma forma um pouco menos destruidora, digamos assim. Porque o que seria o inverso disso? Alguém que viveu na sua primeira infância muitos registros de falta de cuidado, de abandono afetivo, de negligência, que acontece também, né? Acontece, inclusive, E por outros fatores. Uma mãe isso, deprimida, por exemplo, que não consegue cuidar do seu filho, não é porque ela quer, né? isso. É E eu ia até porque dizer que às vezes tem a mãe que cuida, mas não está presente também. Assim, presente, né, de corpo e alma, vamos dizer assim. Ela faz aquele cuidado básico, porque tem que trocar, porque tem que dar de mamar, mas em nenhum momento está conectado com o bebê. Também tem a a mãe mãe enfermeira, enfermeira. né? Porque assim, porque veja, qualquer pessoa pode cuidar, né, fisicamente de um bebê, trocar fralda, dar comida, mas isso vai muito para além do cuidado psíquico, né? A sustentação psíquica vai você se interessar por. E às vezes há condições, por N motivos, né? Cada um tem sua história, que aquela pessoa que cuida não pode se interessar. Às vezes a mãe não pode, mas tem uma tia que pode, tem uma avó que pode, tem uma babá que pode. Eu gosto de ressaltar, é a pessoa que cuida, né? A pessoa que cuida oferece esse registro. Então, é como se a gente, cada um de nós, tivesse um repertório. Sabe repertório de música? Que você tem aquelas na sua playlist que você gosta, toda vida que você está chateado, você bota uma, quando você está animado, você coloca outra. Na hora que a gente vive uma crise, a gente vai no nosso repertório. O que tem lá vai tocar, certo? Então, nesse registro, nós vamos nos reencontrar. Por isso que algumas pessoas ficam tão desorganizadas, por isso que algumas pessoas ficam tão ambivalentes, que é um outro modelo de apego. Os principais modelos, assim, sem detalhar muito, é o apego inseguro, ambivalente. Que é aquele que você agarra e solta, mas você não tem segurança, né? A gente vê, às vezes, uma criança que tem esse comportamento com a mãe quando É pequenininho, como se né? fosse um cuidador instável, é isso? Hora ele tá, hora ele Sim. não tá, né? E aí a Isso. criança desenvolve também um mecanismo de lidar com isso, né? E fica a É questão da imprevisibilidade do meio, né? total. Que é o que acontece na morte, né? Tipo assim, como eu vou viver sem a pessoa que eu amo? E aí eu vou acionar essa crença que eu tenho. Tipo assim, então esse mundo aqui é completamente ameaçador para mim. Eu não vou me recuperar disso. Eu quero morrer junto. E eu Né? lembrei agora, você falando disso, que às vezes acontece com casais, né? Que viveram por muitos anos. Às vezes um morre e o outro, um tempinho depois, também vai, né? Acontece muito. Muito, é comum. Principalmente casais mais idosos, né? Que não conseguem viver. Porque também, às vezes, o sentido da vida foi muito direcionado para aquela relação. Né? Então, às vezes, não importa filho, a dor é tão grande, e aí, às vezes, por estar numa fase da vida onde se está mais vulnerável mesmo, aí você pode vir a morrer. Acontece também na separação conjugal. Né? Eu trabalho muito com separação, com separação de casais. E a gente vê, às vezes, que é um luto bem complicado para algumas pessoas. Por quê? Porque não é uma perda para a morte. Aí você vai dizer, Kátia, mas não deveria ser o contrário, né? Uma perda para a morte não deveria ser mais grave para o sujeito? Nem sempre. Porque assim, a gente às vezes tem um pensamento, bom, da morte ninguém ganha. Mas em vida, por que que essa pessoa escolheu me abandonar? Né? E às vezes há processos de luto bem difíceis por causa desse dado. Assim, eu não... E você escuta, né? Às vezes os pacientes assim, eu preferia que tivesse morrido Porque a é ter meio me que uma separado. explicação ali, né? Tem uma explicação que não tem como reverter. Isso, Mas né? eu escolhi não estar com o outro. E aí tem também o próprio papel, né? Que a gente sabe que uma relação é de dois, não existe relação de um. Tudo que acontece numa relação
é uma corresponsabilidade. Então, às vezes, isso é bem difícil, né? Com a morte, isso também acontece às vezes, né? Num pensamento mágico, uma outra coisa interessante a gente discutir, assim, é aquele, e se eu tivesse levado antes para o hospital? E se eu tivesse feito tal coisa? Né? Esse e se é também da nossa tentativa de controle, né? Das variáveis. A gente não sabe se a gente tivesse feito tudo que a gente queria, se a pessoa teria morrido do mesmo jeito. A gente não tem uma explicação para a morte. Se morre porque acabou o tempo e por isso que morre criança, morre adulto, morre idoso. Mas a gente tem esse pensamento, o enlutado tem esse pensamento. E se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse deixado sozinho, se eu tivesse ficado em casa trancado, mas isso também é de um pensamento nosso que é herdado da infância. Quando a gente tem lá 5, 6, 7 anos, a gente acha que tudo acontece por nossa causa. Né? A gente causa as coisas, a gente insiste porque a gente acredita que a gente pedindo a gente vai conseguir. E esse também... Isso entraria, Kátia, numa das fases do luto? A gente não fala mais em fases, né? Mas foi uma ótima pergunta. Porque quando você começou a estudar o luto, se falava muito em fases. Fase de negação, fase da Como raiva, se também da tivesse uma coisa... barganha. Isso. Tinha várias fases. Na verdade, foi uma autora que fez que definiu dessa forma. Mas conforme o tempo foi passando e os estudos foram se aprofundando, já se fala hoje, né? Hoje não, de um tempo para cá, que não há fases, justamente pela singularidade da experiência. Cada um. Não dá para prever, nem dá para sequenciar o que um sujeito vai viver. Mas dá para entender que, no processo de luto dele, ele vai ter momentos que vai se direcionar para a vida, ou seja, para a vida que ele tem, que ficou com ele, que ele ficou, e em alguns momentos ele vai se direcionar para a dor. A gente chama modelo dual do luto, né? E aí a gente vê que isso varia. Tem gente que fica com raiva, tem gente que fica paralisado, tem gente que nega, tem gente que adia o luto, que também não é saudável, né? O que a gente chama do luto adiado, ou seja, é aquilo que você precisa, às vezes, se sustentar nas suas próprias pernas e aí tá ali como se nada tivesse acontecido. Eu tô falando isso bem exageradamente, né? Porque não existe nada se tivesse acontecido, mas você tá ali firme e forte. E aí você já vê que aquilo não pode ser saudável para uma pessoa não poder expressar aquela dor. E aí lá na frente a gente vai ver que ela vai muitas vezes vivenciar toda a carga de sofrimento dela de uma forma adiada, digamos assim, né? Mas de um modo geral, quando a gente perde alguém, a gente vai se conectar com a nossa dor. Aí cada um tem a sua forma, mais, menos, mais mergulhando, mais na superfície. E a gente vai ter uma tarefa adaptativa, que é o quê? Reposicionar nossa vida a partir daquela perda, certo? E aí a gente vai acionar os nossos modelos, que a gente falou agora há pouco, né? Então, eu vou ter mais esperança, menos esperança, de acordo com o que eu vivi, de acordo com a rede de apoio que eu tenho, de acordo com quem era aquela pessoa, e se eu consigo reposicionar. Porque o nosso trabalho é ajudar as pessoas a reposicionarem a sua relação de amor com a pessoa perdida. Ou seja, o amor ele não acaba. Nada do que você viveu acaba. Todas as suas memórias vão estar lá. O que você precisa aprender, e que é muito difícil, que é verdade, mas é possível, é aprender a lidar com essa dor, aprender a lidar com essa saudade e viver uma relação com a pessoa que você perdeu numa outra dimensão, que não vai ser a dimensão física, né? Existem formas de você se conectar. E a gente ajuda muito os pacientes nesse sentido, né? Você tinha perguntado antes da questão do ritual, né? O que a gente pode fazer? Que hoje em dia, que pela questão da pandemia, está muito restrito, até o próprio ritual do luto, né? Tem o simbolismo dessa despedida, como a gente já falou do ritual, né? E aí como fica hoje e como a gente poderia trabalhar com as pessoas, né? A questão do ritual tem sido um grande desafio hoje, né? Não só do ritual, ou a própria vivência da doença. Porque se você adoece por Covid, você já fica isolado das pessoas muito cedo, né? E aí, se você morre, então, como decorrência desse processo, assim, é um caminho sem volta. Na nossa cultura, né, a gente vive a morte de uma forma celebrativa, né? Não assim como algumas culturas que fazem festa, né? Que honram os deuses quando acontece isso. Mas a gente faz uma ritualização, que é uma cerimônia de honra, né? Para relembrar a pessoa,
para dar dignidade à despedida dela. A gente faz essa celebração, uma celebração muito importante para simbolizar essa perda. Ou seja, você vê ali a pessoa que você ama, que está morta, e você recebeu o apoio dos seus amigos, dos seus familiares, e isso tá completamente restrito agora, nesse momento de Covid. Então, você já... Muitos questionamentos assim, puxa, eu não pude dar um sepultamento digno para o meu pai. Puxa, meu pai tinha tantos amigos e os amigos dele não puderam se despedir. Nós não podemos nos despedir. Então, isso tem trazido realmente... Ninguém quer perder uma pessoa nesse momento de Covid. Porque mesmo que você não perca por Covid, você também vai ter menos, mas você também vai ter restrição, porque não pode aglomerar, né? Muitas pessoas, inclusive, acham que foram infectadas porque foram, né, numa breve cerimônia de despedida. Enfim, e aí a gente vai, penso eu, né, uma reflexão nova, porque a gente não sabe de nada nesse momento, a gente está, né, nós estamos nos adaptando, mas eu penso que vai haver um adiamento também aí nesses rituais, ou seja, algumas coisas vão precisar ser vividas, né? Já existem coisas muito legais sendo feitas, memoriais online, né, onde você deixa lá sua mensagem, onde você coloca a sua foto, onde você recebe aquelas mensagens de carinho, de apoio, né? As pessoas, a nossa sociedade se organizou, né? Rapidamente a tecnologia nos ajuda nisso, mas aquela vivência tal como era, como a gente tinha, não é possível. Então, isso faz diferença sim, Não, né? porque Samantha colocou que hoje é o dia da pessoa desaparecida. Como Olha, não o sabia. luto, que também não deixa de ser um luto, né? O luto da pessoa desaparecida é, às vezes, um luto muito complicado, com tendência a ser complicado, porque você não encontrou, né, você não concretizou simbolicamente a morte. Ou seja, você não teve o elemento ali do corpo. Isso acontece muito nos acidentes aéreos, isso acontece muito nos desastres, nos desaparecimentos de uma forma geral, nos afogamentos, né? Às vezes, isso é um fator para algumas famílias, porque por mais que você tente ritualizar ali, né, a presença daquele corpo que você quer encontrar, porque você quer ter certeza, ou seja, assim, esse ritual do sepultamento, do velório, ele também serve a você ter certeza, né? É uma comprovação fática de que a morte aconteceu. Está ali, está todo mundo vendo, há testemunhas, né? As horas se passaram, e a gente não vê isso nas pessoas desaparecidas, e a gente não tem a possibilidade de ver isso na Covid. Então, assim, um grande trabalho aí das pessoas, dos profissionais de cuidado, dos terapeutas, né, principalmente, para conseguir de uma forma criativa, né, apoiar uma pessoa enlutada para que ela possa fazer o seu ritual. Como que ela vai fazer para se despedir dessa pessoa querida, né? Se ela vai escrever uma carta, se ela vai fazer um álbum, se ela vai fazer uma caixa de memórias, né? Se ela vai contar uma história, se ela vai fazer isso através de uma música, se ela vai fazer isso em algum tipo de ritual junto à natureza, uma oração, uma celebração, né? Porque a gente tem visto aí algumas celebrações bem legais, né? Celebrações virtuais, reuniões, né? Reuniões da família para conversar sobre aquela pessoa que morreu, para lembrar, para escutar as músicas daquelas pessoas. Não sei se vocês conhecem o pessoal do Infinito, né? O pessoal do Infinito trabalha muito com isso. Quem não conhece, vai lá para seguir o Instagram deles. E eles têm, no canal do YouTube também, vários depoimentos bem legais, assim, de como as pessoas puderam vivenciar esse ritual, né, de luto, de morte, sem poder ter o corpo, né, sem poder velar, recebendo o apoio da família e a distância. Ainda tem isso, né? De coisas bem interessantes. Você montar uma reunião online, escolher a música que a pessoa queria, né? Você, de repente, está ali contando as histórias que aquela pessoa, que todo mundo viveu com aquela pessoa. São alguns exemplos, né? Que a gente vê nesse momento. Milena está falando aí da perda ambígua, né? Que o processo de luto tem um movimento necessário para adaptação. A perda ambígua nesse sentido, do desaparecimento, Da ausência, da né? ausência. Que na verdade você não tem a concretude ali, se a pessoa, o que é que aconteceu com aquela pessoa, né? Isso, exatamente.
Pois é. E eu acho que você falou, né? Essa falta do ritual, talvez muitas pessoas vão ficar, como você falou, que é não vivendo aquele luto e mais para frente pode vir a desaguar, né? Ter Isso. essa outra forma de expressão mais para frente, essa vivência do luto. Que às É, vezes a na pessoa diz, verdade, ah, é que é porque esse luto adiado, né? o Que luto adiado. você às vezes adia conscientemente em que sentido? Assim, não há uma outra opção, né? Vamos imaginar uma figura de um cuidador principal que tenha que tomar um monte de atitudes e que não tenha ninguém na família que possa fazer isso por ele. Ou pelo menos que ele entenda que não tenha ninguém. Porque às vezes tem, mas a pessoa não entende que não tem, né? E ela assume esse papel. Então, às vezes, ela vai dar ali conta de todas essas providências práticas, adaptativas que a morte exige e ela se vê sem lugar para sofrer. O que o pessoal fala, né? Muito, eu preciso ser forte, né? Que é no caso que tem que tomar Isso. frente para resolver as coisas. Então é como se o Isso. ser forte fosse eu não expresso, esse não espaço, né? De expressão do Em luto. alguns casos, isso acontece sim. Né? Eu não posso desmoronar agora, porque com quem é que vai resolver essas coisas? Né? Isso também tem muito a ver com os papéis familiares, né? Que já são desempenhados em vida. É muito, a gente também, quando a gente estuda família, a gente vê, né? Na própria família já tem aquelas pessoas que desempenham determinados papéis. Então, na hora que acontece a morte, há uma tendência a isso se reproduzir, né? De alguma forma. E aí, muitas vezes, as pessoas se acham em não ter condições. E aí ela vai num outro momento, né? Por exemplo, passado algum tempo, depois desse momento de providências, aí vão vir as expressões de dor, né? Tem só uma pergunta, Kátia, que é da minha mãe até. Eu tô perguntando se esse luto de perda, né, adiado, se pode vir com mais intensidade, de forma mais traumática. Bom, a gente não tem como prever, né? Nina, né? Nina? Isso. Afirmar, a gente não tem como afirmar, porque isso não depende só do adiamento, né? Depende daquela série de fatores que a gente já conversou aqui, que também vão influenciar se é vivido imediatamente ou se é vivido um pouco mais tarde. O que a gente vê nos estudos é que esse luto que é adiado, ele tem um potencial maior, não significa também que vá ser, ele tem um potencial maior para se tornar um luto complicado. Ou seja, um luto vivido fora, né, daquele tempo e que às vezes vai se cronificar e vai se entrelaçar com outras questões da dificuldade de adaptação. Ou seja, se eu não sofri agora, guardei o meu sofrimento, porque tudo isso, gente, é inconsciente também, né? Não é que eu vou sofrer, não vou sofrer, por mais que a gente tenha esses ditos, mas existe um impulso que ele é da organização do nosso eu. E aí essa pessoa que adiou, que guardou, que embotou, que não expressou, esse próprio processo de embotamento é a gente colocar dentro aquilo que deveria sair, e ele tem um custo para a pessoa, um custo emocional. E esse custo pode ser a saúde mental. Esse Isso. custo, assim, a gente não tem como afirmar, porque tem gente que vai viver depois, vai viver adiado e vai viver, não necessariamente vai complicar, vai ser mais traumático. Mas pode ser sim, né? Há uma tendência a ser. Porque o natural é que eu sofra, que eu vivencie a crise e eu expresse. Esse é o natural. Né? Igual quando você tem um vazamento que você vai lá e coloca, né? E não conserta. Tá lá. Na hora que você tirar, a água vai Vai jorrar. escoar. Isso. Entende? A vivência saudável do luto seria você ir lá e consertar. Vou lá e vou consertar, não é mais aquilo, botar outro cano, é outra situação. Não vai ser igual como era antes, mas vai dar certo. E aí, quando você não faz isso, fica lá. Aí, quando sair, a gente não sabe como é que vai ser, né? Que pressão vai ter. É mais ou menos isso. Eu espero ter respondido. Ela tá fazendo um okzinho assim, né? Acho que dá. Respondeu. E teve uma outra pergunta que passou rapidinho, mas eu anotei aqui, que é quando uma pessoa expressa em vida, né, que não quer um velório, por exemplo, que deseja uma outra forma, sei lá, quero ser cremado, né, não quero ser enterrado, se precisa ser respeitado esse desejo da pessoa. Foi a pergunta que apareceu. Sim. Hoje, a gente já tem, dentro do princípio da bioética, né, as diretrizes antecipadas de vontade,
que é um documento que cada um de nós pode fazer para dizer como quer, se adoecer, se ficar em uma situação que não possa se manifestar cognitivamente, né? Então, assim, isso é um documento válido, reconhecido, né? E eu posso dizer, ou o meu familiar pode dizer o que ele quer, quando ele adoecer ou quando ele tiver nessas condições ou quando ele morrer, né? E isso é mais fácil, a gente tem um desafio, porque assim, as famílias não costumam conversar sobre isso, né? Se alguém na família vai dizer assim, olha, vamos conversar aqui quando eu morrer, como vai ser? Então vai, não, fala isso não. Olha, vai chamar a morte, né? Não, olha, vamos falar isso depois. E isso a gente lamenta que isso aconteça, porque a gente precisaria conversar para que a gente tivesse menos problema. Inclusive, se uma família conversa sobre isso, se a pessoa que vai morrer conversa sobre isso, ela ajuda a família. Porque quando acontecer, a família já sabe como se posicionar, né? Então, e consegue, inclusive, ficar com um registro positivo, quer dizer assim, a gente fez igual nossa mãe quis. A gente fez igual nosso pai pediu. Isso é muito bom para a família lutada. É bom para quem vai morrer, que se sente atendido, né? E é bom para a família lutada. Mas eu confesso a você que ainda é muito pouco isso, né? Assim, os casos. É uma coisa que a gente precisa de ajuda para difundir, porque é algo extremamente importante. Isso também vale para os cuidados paliativos, para as pessoas que estão fora de possibilidade terapêutica e são, às vezes, submetidas a vários procedimentos para a manutenção da vida, procedimentos invasivos. Então, eu já posso dizer assim, olha, se eu tiver um problema grave, não me entube, não quero fazer hemodiálise, não faça nada que não vá me curar. Se for me curar, pode fazer tudo, mas se não for, não faça nada. Então, isso já é uma coisa que a gente conversa muito, mas que ainda fica para resolver uma pessoa da família, né? Quando acontece. Isso. O Valdo Infelizmente. falou que a gente tem dificuldade de incluir esse tema, né? Como algo mais natural. Você Tem. falou mais. Valdo botou um monte de coisa, Valdo, mas eu confesso que tá tão rápido que eu não estou conseguindo acompanhar. O que ele colocou foi isso, que normalmente a gente tem medo de falar sobre isso quando deveria incluir esse tema. Aí ele só refez a frase ali, mas isso ele Isso. colocou. Exato, mas é isso mesmo, né? A nossa cultura ainda não permite, a gente não tem uma educação para a morte, para a crise, né? A gente quer a coisa previsível, né? Viver de uma forma assim, não conversando sobre as coisas que nos incomodam, porque aí a gente acha que vive melhor, mas na verdade é uma ilusão, né? É verdade. Pois é, já está mais ou menos pertinho da nossa hora. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Você acha que tem mais alguma coisa, Kátia, que a gente poderia ter explorado, que seria relevante? Não, só fazer um apelo, assim, né? Não sei se é um apelo, uma sensibilização, né? Aos profissionais, de uma forma geral, que atuam nesse momento na assistência, né? Seja assistência, seja psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, né? Todos os profissionais de cuidado, porque nós também, enquanto profissionais, nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas famílias, temos os nossos medos, temos as nossas limitações, e a gente também conversa pouco sobre isso. A gente também conversa pouco sobre isso nas nossas famílias, dentro das nossas casas, né? A gente também fica com muito medo, né? Porque essa insegurança é algo, hoje, com essa pandemia, é algo real e global. Quem está lá na China, quem está lá em Mossoró, todos os lugares, todos estamos vendo isso, né? Então, assim, a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa encorajar as famílias que a gente cuida a conversar mais sobre isso. A comunicação é tudo, a comunicação é preciosa nesse momento, né? As coisas precisam ser ditas, a gente precisa exercitar a nossa escuta. Às vezes aquela pessoa da nossa família não vai dizer ou vai pensar como a gente gostaria que ele pensasse, mas a gente pode ter essa empatia de ouvir, né? E dizer assim, puxa, ele pensa assim, eu penso assado. Em famílias mais numerosas isso acontece, porque cada filho... Você falando da família, eu lembrei que também ainda tem muito da nossa sociedade de não querer que a criança seja incluída nessa questão da morte, né? Muitas vezes, não vamos levar para o velório porque é uma criança, né? Ou não fala, conta alguma
mentira, né? Sobre alguém que morreu também para as crianças. Você foi Gente, falando, eu lembrei disso. perfeito, né? A gente sabe, as crianças às vezes elas são negligenciadas, né, nesse processo. Não é dado o direito de participar, porque veja, para a criança é extremamente importante, porque está numa condição de aprender sobre o mundo, aprender sobre a vida, é extremamente importante que ela tenha explicações claras, né? Simples, ou seja, não precisa de apenas a gente se limitar ao que a criança precisa ou que ela gostaria de saber, mas ela precisa ser incluída também, ela precisa ser perguntar para ela, né, se ela gostaria, explicar para ela como é, o que é uma doença como, está no hospital como, para ajudar, porque se a gente esclarece isso em palavras, é mais fácil do que a criança fantasiar. Né? Muitas crianças elas não vão perguntar se elas virem que a família não está aberta ao diálogo. Então, a gente conversa que é para a criança captar a mensagem assim, eu posso perguntar sobre isso. Né? Então, a gente fala, a gente inclui, justamente como uma prevenção. Isso é uma prevenção de saúde emocional. É saber que se meu pai falou comigo sobre minha tia que estava doente, sobre não sei quem que morreu, não sei quem que passou na TV, eu posso perguntar para eles isso. E eu vou ter uma explicação. Então, isso é extremamente importante, a gente incluir as crianças, obviamente, cuidando da faixa etária, né? Tendo cuidado de não responder aquilo que a criança não perguntou, que a gente às vezes tem isso, assim, a criança faz uma pergunta bem objetiva, a gente sai com uma explicação enorme. Isso não é necessário, mas há uma disponibilidade nossa de adulto de poder falar com naturalidade, porque as crianças têm contato com morte desde os contos, dos desenhos animados, dos videogames, e quando a gente vai trazer para a família é como se fosse um assunto nunca antes visto, não é verdade? E aí tem mais uma pergunta aí de Samantha sobre o luto da rotina na quarentena e a volta com as limitações. O que é importante observar? Que sinais são importantes observar? Então, há uma expectativa de uma forma geral, não sei se Samantha vai concordar, que todo mundo está, assim, as crianças, os adolescentes, eles esperam também voltar à vida como antes, né? Nós adultos também. E a gente sabe que talvez não seja assim. Na verdade, a gente não sabe como será. A gente não sabe se vai ter segunda onda, a gente não sabe se vai debelar mesmo essa pandemia e vai ficar caindo a taxa de contaminação. A gente não sabe de nada, né? Na verdade, o que a gente precisa estar atento é nos recursos de adaptação de cada um, de cada família. Ou seja, o que é que eu tenho que me ajuda a me adaptar a esse novo jeito aqui, que eu não sei qual vai ser o novo jeito. Mas o jeito que for, o que é que me ajuda a me adaptar melhor a isso? Né? Acho que esse é o mecanismo, assim, o direcionamento. A gente está buscando o que facilita, o que auxilia, o que alivia, né? E não o que complica. Né? Porque a gente já está no momento já vem vencendo um momento de muita restrição. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De buscar recursos e soluções, adaptações. Não ficar só lamentando aquilo que não pode. Né? Isso que Valda até tinha colocado, mas na hora eu não falei, que eles que tanto a vida como a morte é difícil de lidar. Né? As duas coisas, na verdade. É uma Sim, linha meio tênue, né? Que a é gente até diz verdade. que a gente até diz que quando quem tem medo de morrer tem medo de viver também, né? Uma coisa está Sim, ligada à outra. ótima frase. Pois é, a gente tem a opção de viver atormentado, né? Viver valorizando as dificuldades e as restrições, e tem a possibilidade de viver sendo grato, valorizando o que a gente tem. O que a gente tem nesse momento, aquela frase, o que temos para hoje é o quê? O que a gente pode fazer? Ah, a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Mas o que a gente pode então? Pode fazer. Né? Acho que isso é uma coisa que vale para todas as idades, do pequenininho ao velhinho, né? Acho que essa é uma mensagem interessante. Pois é. A gente tem 5 minutinhos. Passou rápido. Nossa hora. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer colocar mais alguma coisa? Mas muito bacana esse tema, porque eu acho que o tempo todo a gente está vivendo esses ciclos na nossa vida mesmo, né? De lutos, ciclos que se fecham e a gente precisa se reorganizar, né? Precisa abrir novos ciclos.
Então, as perdas que a gente vive desde quando a gente nasce até o dia que a gente vai morrer, né? Todos nós vamos morrer um dia, né? Elas nos ajudam, né? Para tudo que a gente perde, a gente tem ganho. Para tudo que a gente vive, a gente tem uma lição e um aprendizado. Tudo é para o nosso crescimento. Se a gente tiver essa visão, né? Esse senso, isso nos ajuda a ter uma vida mais leve, uma vida menos agoniada, menos angustiante, né? Aquela dificuldade que eu tenho, eu digo muito isso para os pais das crianças que eu atendo, assim. Quando diz assim, meu filho vai ter essa dificuldade e ele vai ficar traumatizado. E eu costumo dizer assim, feliz daqueles que têm dificuldade e podem ter ajuda na resolução, porque a gente só amplia os nossos recursos de enfrentamento quando a gente tem dificuldade. Quando a gente não tem, a gente se mantém no mesmo lugar. Ou seja, se eu não tiver uma montanha para atravessar, para subir, eu não, ou um rio, uma correnteza para atravessar, eu não vou gastar o meu tempo pensando se eu pego uma canoa, um tronco, se eu vou nadando, até encontrar uma solução. Se eu estiver num caminho reto, sem nenhum obstáculo, eu vou seguir da mesma forma. Então, as dificuldades têm esse papel na nossa vida, de nos fazer crescer, de nos mostrar que somos capazes, que a gente se reinventa mesmo, que a gente descobre que tem coisas que a gente nem sabia que tinha e que a gente pode também o que a gente achava que não podia. Então, eu acho que essa é a principal, né, assim, para mim, a principal mensagem de toda essa dificuldade que a gente vem atravessando como sociedade. De a gente sair disso mais empático, mais humanizado, mais consciente com a natureza, com o meio ambiente, com a nossa própria saúde, né? Acho que a pandemia nos ensinou, inclusive, que não precisa estar colado para estar junto, né? A gente tem muitas formas de estar junto das pessoas que às vezes a gente negligencia, né? Negligenciava na nossa vida de antes, né? Isso. Pois É é. isso. Colocando aí de descobrir nossos potenciais, né? De se voltar para nós mesmos. Inclusive isso que a gente está fazendo aqui, né? Um encontro no domingo à tarde, né? Talvez se não fosse esse contexto de pandemia, a gente não tivesse nesse esforço, né? Para se encontrar. Isso é muito bacana. Verdade. Pois, Kátia, eu só agradecer sua participação. Muito Eu que legal, tema muito agradeço. atual, né? E foi muito rica. Eu Paulo que está agradecendo também. agradeço. Eu que agradeço. Vavá, um beijo, viu? Saudade. Um beijo para todo mundo da Biossíntese. A Biossíntese mora no meu coração. Pois muito obrigada de novo, Kátia. Beijo. Beijão. Bom domingo para Tchau, tchau, pessoal. E vocês. só reforçando que as lives da gente vai passar a ser quinzenal agora, a partir de setembro, tá bom? Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.